Seja bem-vindo à resolução da questão 50 da playlist de questões de raciocínio lógico da banca IBFC. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Antes de resolver essa questão, vou te dar um macete, tá? Um bizu para você resolver questões que envolvam tautologia e contradição. Normalmente, quando a questão aborda tautologia, nós temos o caso clássico de tautologia, que é a proposição P ligada pelo conectivo ou à proposição não P. Esse caso aqui sempre vai dar uma tautologia. E uma contradição vai ser quando a gente tiver a ligação feita pelo I. Então, quando a gente tem o P e não P, o resultado aqui vai ser sempre uma contradição. Basicamente, as questões da IBFC ela aborda esses dois pontos e a gente vai verificar isso nessa questão. Uma questão que pede para que você determine se existe ou não tautologia e te entrega frases, você vai ter que converter essas frases para a linguagem simbólica, que aí sim você vai montar a tabela verdade e vai verificar. Porém, se você encontrar P ou não P, você já tem a tautologia procurada. Então vamos para a nossa resolução. Tautologia é uma sentença cuja tabela verdade resulta apenas em valores lógicos verdadeiros. A esse respeito, assinale a alternativa correta que apresenta uma tautologia. Só lembrando que o conteúdo de tautologia ele vai estar dentro do conteúdo de tabela verdade. Então, é necessário que você tenha o conhecimento de tabela verdade para poder você conseguir avaliar se as proposições são ou não tautológicas. Então, aqui nós temos, se eu estou certo, então você está errado. Note que aqui tem eu e aqui tem você. Então, basicamente, aqui nós temos duas proposições. Eu posso dizer que eu tenho a proposição P, se P, então Q. E quando a gente faz a tabela verdade dessa proposição composta, o que a gente vai encontrar? Colocamos aqui os valores lógicos para as proposições P e Q, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso e falso. É importante você sempre estar fazendo a tabela verdade para praticar. Agora a gente vai fazer esse condicional entre essas duas proposições. No condicional, nós só temos uma linha que o resultado é falso, que é quando eu tenho verdadeiro e falso. Então, a gente marca aqui que é falso, os demais casos a gente coloca verdadeiro. A tabela verdade aqui dessa proposição, ela é uma contingência, pois ela apresenta valores verdadeiro e falso. Vamos para o próximo, letra B. Eu estou certo ou eu estou errado. Então, aqui eu tenho o seguinte, eu posso dizer que essa proposição eu estou certo é uma proposição P, aqui o meu conectivo é o ou está aqui, e aqui eu estou errado seria o não P. Note que essa proposição é exatamente esse caso clássico. Quando a gente faz a tabela verdade dessa proposição, e aí nós vamos fazer essa tabela verdade, colocamos a proposição P, colocamos a proposição não P e fazemos a ligação entre elas pelo ou. Então, uma proposição ela vai ter dois valores lógicos, né? Duas possibilidades, verdadeiro e falso. Quando a gente faz a negação do verdadeiro, fica falso. Quando a gente faz a negação do falso, fica verdadeiro. Como aqui eu tenho um ou, na tabela verdade do ou, se um dos valores for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, já tem aqui o meu caso de tautologia, que é justamente esse caso clássico. Alternativa correta da questão, letra B. Vamos ver os demais casos, a gente vai verificar que eles estão errados. Aqui eu tenho um i, certo? Aqui eu vou fazer a ligação dessas duas proposições aqui, a proposição P e a proposição não P, porque aqui eu vou ter a mesma situação, eu estou certo e errado, não tem como ele estar certo e errado, então eu vou ter aqui a proposição P e a proposição não P, só que dessa vez eu não vou fazer uma disjunção, eu não vou fazer o ou, eu vou fazer uma conjunção que é o i, P e não P, e vai dar o resultado aqui que eu estou falando, que é uma contradição, o valor lógico sempre vai ser falso, por quê? Verdadeiro com falso no meu i gera um resultado falso. Falso com verdadeiro vai gerar também um resultado falso. Então, aqui eu tenho um caso de contradição. Vou colocar aqui só como contra, tá? Que é esse daqui. E aqui eu tenho o caso clássico da minha tautologia. Tautologia, que é a minha resposta correta. E se a gente avaliar aqui o nosso ou eu estou certo, ou estou certo. Tá? Aqui eu tenho um ou, só que aqui eu estou fazendo entre P e P, tá? É a mesma proposição. Eu vou fazer a tabela verdade do ou, tá? A tabela verdade do ou, ela funciona da seguinte forma. Aqui é o símbolo dela, é um Vzinho cortado, e se eu tiver os dois valores iguais, o valor lógico dela vai ser falso. Então, nesses dois casos aqui, eu tenho falso. Eu tenho que ter apenas um valor verdadeiro, ou P ou o Q. Por isso que ela é o ou, é a disjunção exclusiva, um exclui o outro. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter verdadeiro e verdadeiro. Quando a gente monta a tabela verdade,
montando a tabela verdade entre P e P, eu vou até apagar isso aqui tudo. Agora a gente vai fazer utilizando o ou, tá? Apaga isso aqui. Só que dessa vez eu vou ter a mesma proposição, porque ele está usando aqui eu estou certo, eu estou certo. Então é P e P. Então aqui vai ser verdadeiro e verdadeiro, e aqui falso e falso. Olha só o que, que vai dar com o meu ou. Meu ou vai dar exatamente o quê? Falso, falso. Então, se a gente faz o ou entre a mesma proposição, entre P e P, o que a gente encontra? Encontra uma contradição, porque eu vou encontrar os valores lógicos sempre falsos. Sempre que eu tenho os valores iguais, quando eu tenho ou, o resultado lógico é falso. Então, aqui nesse caso é uma contradição. Eu gosto sempre de fazer todas as opções, analisar todas as opções, porque pode ser que em outra prova caia outra parte aqui do que está sendo avaliado, né? Do que tem nas alternativas. Nesse caso, a alternativa correta da questão vai ser a letra B, que é o caso clássico, P ou não P. Esse é o caso clássico da tua tautologia, beleza? Caso você queira baixar esse material tem 195 questões. Todas as questões são questões da banca IBFC, dos anos de 2017 a 2021, questões super atualizadas, e eu irei resolver uma a uma, passo a passo, para que você chegue realmente afiado para o teu concurso.